Graça e Paz, Clube da Bíblia. Voltamos aí para mais uma aula do livro de Bereshit, o livro de Gênesis. Terminamos aí o estudo no capítulo de número 15, reafirmando a aliança com Deus, Deus reestabelecendo essa aliança, confirmando essa aliança, mostrando para Abraão que ele das promessas que Deus tinha para a vida dele. Ele faz até um questionamento que ele não tinha filho, e Deus já a primeira ali Deus já fala para ele: não, a sua descendência vai ser gerada de você mesmo, não é alguém que você vai adotar, né, como filho adotado, não. A sua descendência vai sair de você, do seu sangue, né? E Deus afirma a aliança, mostra para ele o projeto, para Abraão: ó, eu vou estabelecer aqui um projeto aqui, tá? Você não vai tomar posse dessa terra, quem vai tomar posse dessa terra é a tua geração, os seus descendentes, né? Deus narra até os anos, né? Fala a quarta geração, e isso levou 430 anos. E Deus reafirmando então a sua promessa. No capítulo 16, ali vamos ver um erro de Abraão que trouxe consequências grandiosas para a humanidade. Embora tudo que aconteça, ou seja vontade de Deus, ou é vontade de Deus ou é permissão de Deus, mas isso não nos isenta que às vezes tomamos decisões que vão acarretar alguns problemas, porque nós temos o livre-arbítrio, nós não somos robô, nós temos decisões, e quando tomamos decisões, muitas vezes vai trazer alguns problemas para o futuro, ou nosso ou da nossa geração. No capítulo 16, Sara começa assim, ó: ora, Sara, mulher de Abraão, não dera nenhum filho. Eles eram casados há muito tempo e não tinha filho. Por quê? Porque Sara era estéril. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão entendeu a proposta de Sara. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sara, sua mulher, lhe entregou a sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Abraão saiu com 76 anos de idade de Ur dos Caldeus. E por 10 anos ele estava vivendo ali em Canaã, debaixo de uma promessa de Deus. Só que essa promessa só iria se cumprir se Abraão tivesse filhos. Só que não teve filhos até aquele momento, exato momento. Passou-se 10 anos e ele não tinha filhos. Ele, vendo que a sua idade estava avançada, e Sara também vendo que Abraão já estava com idade avançada, que também ela não podia ter filho, ela sentiu-se incapaz. Peraí, não vai cumprir essa promessa, não vai cumprir esse propósito. Então ela teve uma ideia, e essa ideia trouxe uma consequência terrível, porque ela disse: olha, se eu não posso ter filho, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha escrava, a egípcia, vou dar para Abraão se deitar com ela, ela vai engravidar, ou seja, uma barriga de aluguel. Eu vou pegar essa criança e vou criar como meu filho, e esse menino será a descendência de Abraão. Só que não aconteceu nada disso. Abraão aceitou a ideia, gostou da ideia, legal, bacana. Só que assim que Agar engravidou, Agar começou a se achar, né, superior à sua patroa. Olha só o que vai dizer aqui, ó: quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Ela já começou a achar: peraí, agora você é a patroa, né? Eu dei o filho pro patrão, agora eu vou comandar tudo, ela vai ser, né? Mas não era isso o propósito de Sara. Sara queria criar aquela criança, ela queria dar continuidade aos ensinamentos dessa criança. Então, o que aconteceu? Sara se sentiu muito ofendida, ela se sentiu muito desprezada. Olha só, a sua senhora. Então Sara disse a Abraão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora ela sabe que engravidou. Despreza-me, que o Senhor seja juiz entre mim e você. Aí, a ideia foi de quem? Foi de Abraão ou foi de Sara? A ideia foi de Sara. Só que Sara colocou a culpa em Abraão. Lembra do Éden?
Uma mulher foi enganada, quem foi a culpa? Foi a serpente que me enganou. Adão foi enganado, quem que me enganou? Foi a mulher. A gente sempre quer achar alguém para culpar, para colocar culpa em alguém, né? Olha só. Então Abraão falou assim para ela assim, ó. Então respondeu Abraão a Sara: tua serva está em tuas mãos. Faça com ela o que achar melhor. O que Sara fez? Então Sara tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. Ela começou então Sara. Abraão falou assim, ó: a responsabilidade é sua. Foi você que teve a ideia. Então a responsabilidade fica com você. O que você fizer tá feito. Tá nas suas mãos. Sara maltratou tanto Agar que ela pegou e fugiu. Ela se sentiu tão maltratada que ela fugiu da presença dos seus senhores. Aí o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte do deserto no caminho de Sur e perguntou: Agar, serva de Sara, de onde você vem? Para onde você vai? E ela respondeu: estou fugindo de Sara, minha senhora. O anjo apareceu para ela. Abraão ele estava debaixo de uma promessa. Mesmo no erro, mesmo em decisões erradas, a Bíblia diz que Deus disse para Abraão: onde você colocar a sua mão será abençoado. A tua descendência será abençoada. Embora seja fruto de uma decisão errada, aquela criança era uma descendência de Abraão e estava debaixo de uma promessa. Queridos, os nossos erros não anulam a promessa de Deus em nossas vidas. E essa criança, ela embora ela tenha vindo de uma decisão errada, ela estava debaixo de uma promessa de Deus. Então o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? E ela respondeu: estou fugindo de Sara, minha senhora. E disse então o anjo do Senhor: volta, sua senhora, sujeita a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém poderá contar. A mesma promessa que estava sobre a vida da descendência de Abraão lá, que não era, que vai ser depois Isaac, Deus estava afirmando para ela também: a tua descendência vai ser numerosa, que você não vai poder contar. Só que volta, você tem que estar sujeito à autoridade da sua senhora. Volta para ela, sujeita-se a ela. Nós estamos debaixo de uma autoridade. Quando nós estamos debaixo de uma autoridade de alguém ou de uma lei, nós precisamos cumpri-la. E ela volta, né? Ela volta e se sujeita a Sara. Mas olha ainda o anjo falando com ela, ó. E disse ainda o anjo do Senhor: você está grávida de um filho e dará o nome de Ismael, porque o Senhor ouviu os seus sofrimentos. Então, mesmo ela sendo escrava, mesmo ela tendo errado ali no começo, o Senhor estava olhando para ela e viu o sofrimento dela. Deus viu o que Sara estava fazendo com ela. Queridos, mesmo quando nós erramos, quando nós estamos errados, Deus não suporta que a outra parte venha nos hostilizar, venha nos maltratar. Deus se compadece, Deus tem compaixão de nós. Deus disse assim para ela: olha, vai nascer uma criança, e o seu nome, Deus deu um nome para essa criança se chamaria Ismael. E Deus disse assim: e ele será um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Quem que é essa descendência de Ismael? Olha aí que eu falo que às vezes as nossas decisões podem nos acarretar. Deus não está dizendo em momento nenhum que olha, esse teu filho será uma bênção, Deus vou usar. Não, Deus disse que ele seria numeroso. Deus disse que eles seriam grandes. É a descendência muçulmana, que nós chamamos de muçulmanos hoje. São os ismaelitas, são os árabes, são aquela região muçulmana, os palestinos, né? Aquela região árabe que hoje tem como Deus, né? Eles usam o Alcorão, tem Maomé como profeta. Este povo que muitas vezes por sua causa se matam, explodem. Olha só o que Deus disse para Agar: olha, ele será como um jumento selvagem, um povo forte,
um povo guerreiro, um povo briguento, um povo que luta pela sua causa. Jumento é um símbolo de um animal forte, um animal que trabalha, que não tem medo do sol quente, que não tem medo da dor do trabalho. A sua mão será contra todos. Olha só, essa linhagem muçulmana, todos que não são da sua linhagem são inimigo deles. A mão deles é contra todos os países, eles não têm aliados no Ocidente. Se não for muçulmano, não é aliado deles, né? E ele viverá em hostilidade. Eles vivem em hostilidade até hoje. Durante os séculos, os muçulmanos e os cristãos, né, os judeus e também cristãos, viveram em batalhas sangrentas. Se você estudar a história da igreja, ou se você estudar também a história no geral, isso você aprende na escola, as grandes cruzadas que existiu por domínio de Jerusalém, né? Os cristãos lutando com os muçulmanos ora dominavam Jerusalém, ora os cristãos dominavam, as grandes batalhas, as grandes cruzadas. Eles vivem em tempo todo em hostilidade, né? Olha só, e a mão de todos contra ele, e eles viverão em hostilidade contra todos os seus irmãos. Embora a geração de Isaac e a geração de Ismael, eles sejam irmãos, porque são filhos de Abraão, eles vivem em guerra o tempo todo, em hostilidade. Essa era a promessa. Eles seriam numerosos, eles seriam grandes, serão um povo forte, valentes, guerreiro. Mas não disse que eles seriam homens que seriam usados por Deus, né? Mas Deus estava afirmando para aquela mulher: você volta para lá, volta para ser sujeito a Sara, porque a promessa está sobre eles, sobre Abraão, sobre essa senhora. Volta para lá, mas não se preocupe, essa criança vai nascer bem, vai nascer legal, vai nascer feliz, e dela eu farei uma grande nação, uma nação forte. E hoje os muçulmanos, eles são uma nação enorme, vários países do mundo, né? Tem vários países. Agora às vezes está me faltando a memória lembrar dos países muçulmanos, mas nós temos o Catar, nós temos a Arábia Saudita, nós temos deixa eu ver aqui, os palestinos, temos, Jesus, ali na região da Jordânia. Então é muitos países, me falha a memória agora lembrar de todos. Inclusive, né, o lugar que Ismael estabeleceu, um dia eu já preguei sobre isso, o lugar que ele estabeleceu, onde ele formou a sua cidade, onde ele formou o seu povo, hoje é uma das cidades mais ricas do mundo, e é onde nós vamos ter a Copa do Mundo, que é o Catar. Então veja, né, que a promessa de Deus está sobre todos os filhos de Abraão. Todos estão debaixo das promessas de Abraão. Espero ter esclarecido. Qualquer dúvida pode perguntar no nosso grupo. Deus abençoe e até a próxima aula.